Fala Saiyajins, aqui é o Goku Teórico, para trazer o episódio 10 de Dragon Ball G, então chega de enrolação e bora pro vídeo. Pan seria totalmente acertada por um ataque de Ki, de Gohan Black, que logo ficaria inconsciente. Trunks começaria a fugir em alta velocidade, e usaria um Taiyoken para despistar Black, e então aos poucos, ele consegue chegar ao abrigo, onde ele e Mai e Pan estavam. Mai ficaria feliz ao ver que Trunks estava bem, mas logo percebe Pan em um estado crítico. Trunks começaria a chorar, pois Bulma e todos os outros guerreiros, inclusive seu pai Vegeta, teriam sido mortos por Gohan Black. Trunks se culpa, e diz que Black vai pagar, por ter pego o corpo de seu mestre, e também ter matado todos os outros. Mai acolheria Trunks, e diz que a prioridade deles agora, é conseguir viajar para o passado, para tentar mudar tudo isto que aconteceu. Trunks com esperanças então fica com uma cara séria novamente, e por conta de Bulma, eles podem finalmente viajar para o passado, mas que a viagem era apenas de ida, e que ele não poderia voltar ao futuro novamente. Mai então começaria a curar os ferimentos de Pan, que logo aos poucos se recuperaria. Trunks então fala sobre Black poder ter aprendido a sentir o Ki dos outros, e que por conta disso, ele achou ele e Pan muito rapidamente. Mai então ficaria em pânico, pois Black agora poderia também sentir o Ki dela. Pan acordaria gritando o nome de Black, e logo percebe que estava no abrigo. Ela começaria a se culpar e fica em fúria, se transformando em Super Saiyajin, por ter sido fraca ao ponto de não poder fazer nada, e que também o corpo de seu pai foi roubado por uma pessoa, que nem ao menos ela sabe quem pode ser. Trunks então diz que agora era a hora certa, e que ele e Pan vão ter que viajar para o passado, onde a mesma se acalmando diz ok. Eles então começam a ir até o local da nave por uma passagem subterrânea, que depois de um tempo eles finalmente chegariam por lá. Enquanto isto no presente, Goku e Vegeta estariam lutando. Depois de ver a batalha de Gohan It, eu estava deitado pensando sobre a aparição de Black, e que também eu não poderia acusar Zamasu, sem ao menos Gohan saber quem ele realmente é. Mas então eu digo em minha mente, será que Trunks vai voltar do futuro para o presente? Eu ainda também não sei o quão a linha do tempo foi mudada por lá. Eu ainda tenho que pensar, e também estou em um risco muito maior de Zamasu tomar meu corpo. E enquanto isso, Jacó percebe que Bulma estava pensando em criar uma máquina do tempo, para viajar para o futuro, e também se pergunta de como ela sabe sobre o futuro, onde ela disfarça. Bills percebe isto, e diz se Bulma não vai fazer algo que quebre as leis do universo, onde a mesma diz não. Goku e Vegeta param seus treinamentos, e começam a comer junto de mim. Goku comenta sobre o rei de tudo, para Bills, e do porquê ele tinha tanto medo do mesmo, pois o mesmo sentiu o Ki dele, e percebeu que não era tão grande. Bills fala que o poder de Zenó não está ligado à sua força física, e sim que ele pode destruir tudo e todos, com um estalar de dedos. E Whis também comenta que antes existiam 19 universos, e que Zeno acabou destruindo 8 deles, onde Goku e Vegeta, menos eu, ficariam assustados, ao saber do poder dele. Piccolo, que também estava lá, ficaria impressionado também. No futuro Trunks, Pan e Mai chegam no local da nave, mas acabam sendo descobertos por Black, que logo diz, parece que achei vocês, não vão conseguir fugir de mim, esqueçam, agora é hora de eu acabar com vocês. Trunks vendo isso se transformaria em Super Saiyajin fase 2, e Pan em Super Saiyajin, e os dois começariam um combate, que Gohan Black estaria muito na vantagem, os dominando facilmente, até que Mai acerta um tiro em Black, e diz que eles já não podem perder mais tempo, e que os dois têm que voltar ao passado imediatamente. E nesse exato momento que Mai diz isso, Black acerta um ataque de Ki, deixando Mai inconsciente. Trunks em fúria, se transformaria em Super Saiyajin Rage por um momento, e conseguiria jogar Black para muito longe com vários golpes, e que Pan junto de Trunks começam a pôr coordenadas aleatórias, e eles acabam indo para o presente. Gohan Black logo diz que nave era aquela. Viagem no tempo, isso vai ser um problema, mas eles não têm para onde correr, diz Black limpando sua boca de sangue, e então mesmo sente aquele forte golpe que Trunks lhe deu, e ele logo consegue se tornar ainda mais forte. Black diz, eu te agradeço por isso, Trunks, você está cavando sua própria cova, enquanto mais eu consigo me tornar ainda mais forte. Black testaria seu poder, onde ele destruiria ainda mais a cidade, causando uma forte cratera.
Até que então, depois de muito tempo de viagem, sem ao menos saber se eles realmente conseguiriam voltar, Trunks e Pan chegam no presente, e todos e eu percebemos aquela nave, onde ela aterriza. Trunks e Pan estariam inconscientes dentro da nave, onde logo Trunks do presente iria checar, e percebe que aquela nave estranha tinha duas pessoas. Logo indo para lá digo em minha mente, duas pessoas? Então a realidade realmente mudou, diz eu chegando lá, e eu fico assustado, após ver que a segunda pessoa dentro da nave era Pan, Goku, Vegeta, e Bulma ficariam sem entender nada, pois aqui nesta história, eles não teriam conhecido Trunks do futuro. Bulma também ficaria chocada ao perceber que a aparência daquele homem era de seu filho Trunks. Então os tiramos eles da nave, e colocamos eles em duas camas. Videl, que estava por lá junto de sua filha, percebendo a situação, logo reconhece sua filha do futuro, e fica sem entender praticamente nada. Depois de muito tempo eles acordaram. Trunks percebe que sua viagem ao passado teria sido um sucesso, mas após ver o meu rosto, ficaria furioso, e tentaria me dar um soco, que logo defende. Eu digo, o que pensa que está fazendo, Trunks? O que te deixou tão enfurecido assim? E então Trunks percebe que na verdade eu não era Black, e Punk também acorda. Não conseguiria reagir após ver seu pai vivo, onde logo abraça chorando. Eu digo, então você é a Pan, certo? O que realmente aconteceu no futuro? Diz ela já sabendo sobre Black, mas ainda sem reação após ver Pan viva. Goku diz, espera aqui. Está em minha neta do futuro. Eu não posso acreditar. Pan vendo seu avô, também o abraçaria. E após os dois se acalmarem, Trunks tiraria todas as dúvidas de todos, e Bulma ficaria impressionada que ela do futuro tinha conseguido criar uma máquina do tempo como aquela. Vegeta então se pergunta, quem foi que matou Bulma e todos os outros? E logo Trunks diz, foi Son Gohan. Eu fico sem reação e digo, espera eu. Goku diz, como assim o Gohan, Trunks? Vegeta diz, você está fazendo isto ficar muito confuso. Trunks diz, ele tem a aparência do Sr. Gohan, mas sua malícia e ações estão totalmente diferentes. Minha mãe do futuro o denominou como Gohan Black. Ele tem um poder imenso, e conseguiu acabar meu pai e o Sr. Goku com muita facilidade. Goku e Vegeta ficam impressionados, e logo Bills diz, que se Trunks não era o mesmo garoto ali, que a garota era aquela pequena criança, e Trunks diz sim, e Bills diz que por conta disso, ele o poderia destruir ali mesmo, pois ele estava quebrando uma das leis do universo, que é a viagem no tempo. E Trunks pediria perdão para Bills, que é revelado por Whis, que ele era um deus da destruição. Trunks diz que ele já não poderia mais voltar ao futuro, pois o combustível que eles tinham só poderia dar uma viagem de ida, e não de volta. Bulma pergunta de como é feito o combustível da nave, e Trunks diz que o combustível é abastecido por Azul 15 eletrofluido, e Bulma logo percebe que era o mesmo combustível que ela estava trabalhando, pois ela estava pensando em criar máquinas do tempo. Mas logo ela diz que demoraria cerca de um dia para adquirir o combustível para reabastecer toda a nave, e Trunks e Pan ficam impressionados, e que no futuro eles demoraram cerca de um ano para adquirir meio combustível para a nave. Logo Goku fica animado com aquilo, e diz para Vegeta e eu que poderíamos viajar para o futuro, para acabar com esse vilão. Trunks diz então que o poder dele era incomparável, e mesmo ele forçando todos os limites, ele não pode vencê-lo. Eu então interrompo o Trunks e digo, o que acha de uma batalha, Trunks? Vendo seu nível de poder, posso deduzir um pouco de como o Black é poderoso. Trunks percebendo meu pedido logo aceitaria, pois também queria saber o poder de eu do presente, então nós afastaríamos um pouco, e Trunks se transformaria direto em Super Saiyajin 2, e eu faço o mesmo. Assim avançaríamos um contra o outro, e nos chocaríamos nossos golpes, onde estaríamos praticamente igualados. Que Whis também comentaria a mesma coisa para Bills, eu daria um soco de direita para acertar Trunks, que o mesmo defende, e tenta me acertar um chute por baixo, e eu me esquivo, acertando um golpe na barriga dele e o mandando longe. Eu digo, aparenta que o meu eu do futuro o treinou muito bem, Trunks. Trunks diz, isto ainda não é todo o meu poder. Trunks começaria a gritar, e liberaria todo o poder de seu Super Saiyajin 2, que Goku e Vegeta ficam surpresos, que Trunks teria me superado no estado de Super Saiyajin 2. Ele diz, este é todo o potencial que explorei muito tempo treinando contra você, Sr. Gohan. Agora vou te demonstrar este poder. Trunks vai em alta velocidade contra mim, e me mandaria muitos socos.
onde eu me defenderia com extrema dificuldade, e receberia um chute do mesmo que me jogaria para muito longe. Eu voltaria de lá, usando todo o meu poder de minha forma base, no caso meu poder místico, e eu digo, parece que eu não posso brincar contra você Trunks kkk, isso é divertido, eu então parto para cima de Trunks, e nossa luta seria equilibrada, com eu em meu poder máximo na forma base, e ele em Super Saiyajin 2, eu pressiono-o bastante jogando ele muito longe. Trunks comentaria que o do futuro dele era fodal, e Pan do futuro fica impressionada com meu poder, e que mesmo o Trunks sendo do futuro, eu conseguiria me igualar a ele. Eu então consigo pressionar Trunks, e o derrotar usando um chute bem seu pescoço o mandando para a forma base. Eu digo, você está realmente poderoso Trunks. Trunks vendo meu poder, começaria a ver esperanças, que eles poderiam vencer de Black, onde o mesmo diz segurando minha mão, e mesmo eu com esse poder não pude vencer Black, e eu digo, que parece que as coisas vão ser bem complicadas, na hora que enfrentarmos ele. Goku então pergunta para Bills se ele não queria vir com eles, para derrotar o Black, e o mesmo diz que nem sabe o que está havendo na linha do tempo do futuro, e que também está nem aí. Acaba que Whis percebe que Trunks não sabe nada sobre os deuses da destruição, e pergunta a ele o que aconteceu com Shin, na linha do tempo dele, e o mesmo diz que ele acabou sendo uma vítima de Black, e Bills fica em estado de choque e diz, o que você disse? O Supremo Senhor Kaiô morreu. Whis percebendo a resposta de Trunks, o mesmo diz que aquilo é inacreditável. Goku comenta de Bills estar tão bravo, e eu digo que provavelmente, os deuses da criação, e os deuses da destruição estão ligados, um com o outro, e que se um morrer, o outro também poderá ser morto, e que Whis afirma, deixando Goku e Vegeta chocados. Acaba passando uns flashbacks do passado, e de como o Shin morreu, e que ele morreu se sacrificando, na luta contra Dabura e Babidi no futuro. Que então foi aí que Gohan Black apareceu, após perceber que aquela linha do tempo não tinha o deus da destruição Bills, onde assim poderia começar seus planos. Assim todos estariam conversando, enquanto isso no futuro, Gohan Black ainda tentaria sentir o Ki de Trunks, que o mesmo realmente percebe que ele sumiu totalmente, e depois assim percebemos que Mai ainda estava viva, e que teria acordado e saído de lá. E como na história original, no Planeta Supremo, a batalha de Kirito contra Zamasu acontece, onde o mesmo o derrota facilmente, e Govazu diz que estava bom por hoje, e Shin comenta Zamasu, mesmo sendo apenas um Kaioshin, já era muito mais poderoso do que ele e todos os outros Supremos Senhor Kaiô. O diálogo seria praticamente o mesmo da história original, que Shin também comentaria sobre Gohan, e que ele que foi o salvador da Terra, e ele derrotou o Majin Buu, que Zamasu duvidaria muito sobre este Saiyajin, e que era impossível um mortal chegar no nível dos deuses. E também coisas que vocês já devem saber que aconteceram como original, então não vou comentar muito sobre, como Zamasu também sabendo sobre os Anéis do Tempo, onde Govas fala que ele poderá usar quando se tornar um Supremo Senhor Kaiô. Shin indo à Terra com Kibito, e comentando sobre Zamasu odiar os humanos, e também sobre Zen querer falar comigo e Goku aconteceriam, e que os diálogos não mudariam muita coisa. Comentaríamos mais sobre Zamasu, e Shin falaria para Pan e Trunks, se Gohan Black não tinha um brinco parecido com os deles, e Trunks logo afirma que ele tinha, e que era apenas um. Logo tudo estaria sendo esclarecido, e Whis pergunta para Trunks, se o brinco era dessa mesma cor que ele estava mostrando, e Trunks diz que realmente era daquela cor, e Whis logo fala, que o Supremo Senhor Kaiô do Universo 10, estava correndo perigo. E que logo Bills diz que ele e Whis vão ao planeta supremo do universo 10, falar com ele e Zamasu, enquanto nós iríamos para o futuro junto de Trunks e Pan. Chegaríamos ao futuro, e Gohan Black que estava tomando seu chá, perceberia nossas energias e ia direto em nossa direção, eu digo, então este é o futuro. Eu voaria um pouco e perceberia todo o local, a situação aqui realmente está muito ruim, tudo está destruído. Então eu sinto o Kid Black vindo em nossa direção, e Trunks diz, é o Kid Black. Ele está vindo para cá. Eu digo para Trunks esconder a nave, ou senão eles terão que lutar ali mesmo, onde o mesmo faz isso. Goku e Vegeta ouvindo o que Trunks diz, eles esperariam, enquanto Pan também se prepararia para lutar. Trunks acharia Mai e percebe que ela ainda está viva.
onde o mesmo dá uma semente dos deuses a ela, na boca, e Goku, sendo inocente como é, diz que acha impressionante o que Trunks fez, e Vegeta se pergunta se ele já não tinha feito isso, e Goku diz que não, Mai acordaria, e Trunks ficaria muito feliz em ver ela bem. Ela diz que se Trunks voltou, é porque tudo deu bem na volta, mas Mai se pergunta do porquê ele voltou, e Goku fala que voltaram para derrotar Black. Mai fica assustada ao me ver, e confundiu com Black, mas logo Trunks diz que eu era o Goku original. Eu digo, Trunks, você, Mai e Pan ficam aqui, nós iremos enfrentar Black, e caso algo de ruim aconteça com a gente, vocês podem voltar ao passado, usando a máquina do tempo. Trunks então diz ok, onde logo iríamos em alta velocidade até o local onde Black estava, e assim nos encontramos com ele. Black diz, kkkk como imaginei, então Trunks foi covarde a ponto de ir ao presente para pedir ajuda, enfim não preciso me preocupar com isso, todos vão morrer de qualquer forma. Diz Gohan Black dando um sorriso. E este foi o episódio 10 pessoal, eu espero que tenha gostado deste episódio. A meta de likes é a mesma do episódio anterior, que é a de 120 likes, então é聞こえるか僕の存在証明参加が重圧の崩落はカスのルメン2つが食って死んだバカローライカズバカこれは天候上のゲームだ欲張って頬張ったフラッタラッタッタよラッタッタッタッタ中になって銃を持ってもう目が回ってしまうブレイクダウン僕の生徒を疑っているのは誰悲しくなって言葉を打って呼吸と二人ぶちになって最終回まで僕はずっと夢の中声を枯らして愛を歌って結末を待っているさらば絶望的なハッピーエンドクラップハンズなどいらないないない今のステップイント日々のラス僕は23時計と愛透明の音楽はギークなくれ一つはランで飛んだ片や僕はなんだ何様だこれは半信半疑のルールだ散らかった会話メロなんかだけ僕を笑わせた点となって線となって気が狂ってしまうブレイクダウン全部間違っているのは誰悲しくなって言葉を打って呼吸と二人ぶちになってカーテンコールで秘密はきっと夜の中目をつむって夢を張って息を探しているさらば絶望的なハッピーエンドクラップハンズなどいらないないないわして飛ばれて一人ぼっちになってエンドロールまで記憶はずっと僕の中忘れないで思い出して花々が咲いている夜にのリビックファンファイ悲しくなって言葉を打って呼吸と二人ぼっちになって最終回まで僕はずっと夢の中声を枯らして愛を歌って結末を待っているさらば絶望的なハッピーエンドハンズなどいらないないない修正はその靴についた白熱は確信している3分と少しのエラーは呼吸を開始した